Olá pessoal, meu nome é Luciano Fagundes e esse é o Techno Hour. No programa de hoje falaremos sobre o WPC, que é a conferência para desenvolvedores da Microsoft, a guerra iminente de patentes que vem por aí, e também introduziremos um novo quadro que é a análise de aplicações. Tudo isso e muito mais daqui a pouco no Techno Hour. Olá pessoal, meu nome é Luciano Fagundes e esse é o Techno Hour. Estamos começando aí mais uma edição do Techno Hour e começar, como sempre, passando para vocês os contatos para que vocês possam entrar em contato com a gente. Então, o meu Twitter pessoal aqui é Luciano Fagundes. Vocês podem também entrar em contato através do nosso site, o www.tecnohour.com.br. Lá você pode pegar e dar uma olhada em todos os episódios que nós já fizemos até agora e fazer o download desse daqui também. E lá você vai ter também o link para o nosso patrocinador, a Babs2Go, e também vai ter os links para você poder pegar e fazer o download via iTunes, porque a gente também criou lá uma continha no iTunes e agora, se você não quiser ficar fazendo o download toda semana do programa, você pode simplesmente cadastrar no iTunes e deixar ele fazendo o download automático para você. Se você quiser então seguir a nossa conta também no Twitter, que é o Techno Hour Links, você vai ter acesso aí de antemão a todas as notícias que a gente pode vir a discutir aqui durante o programa. Então, além disso, ainda temos o contato via e-mail, que é o tecnohour@tecnohour.com.br. Se você tiver alguma notícia interessante e quiser entrar em contato com a gente, você tem aí todas as ferramentas disponíveis. Pode falar com a gente via Twitter, via e-mail ou lá através do website. Ok? Então, hoje a gente tem algumas coisas especiais aí programadas para vocês. Então a gente vai continuar com as notícias da semana, mas daí na sequência a gente vai pela primeira vez também incluir na nossa programação review de apps. Então a gente vai começar aí com as aplicações para iOS, que são as aplicações que eu tenho aqui disponíveis. E aí mais para frente, quando eu conseguir comprar aqui para mim um tablet da Zoom, né, com Android, a gente vai começar a fazer reviews também das applets Android. Mas hoje então a gente vai falar principalmente sobre as aplicações aí que a gente tem para sistema do iPad e do iPhone. Isso daí vai ser logo após as notícias então. Bom, vocês podem ver aqui pelo nosso website que a gente já vai começar a ter algumas mudanças aqui. A gente acabou de fazer aí uma revitalização do nosso logo, então agora, para quem já tinha dado uma olhada no site, vai ver que vai notar diferença. Bom, e a gente já está começando a fazer as coisas aqui de forma mais dinâmica. Então a própria pauta a gente já está colocando aqui no website para a gente poder seguir. Essa semana ela foi uma semana agitada, principalmente para o pessoal da Microsoft, pois eles tiveram aí, entre os dias 10 e 14 de julho, o WPC, que seria o paralelo aí do Google ao Google I/O, e também ao WWDC da Apple, que nada mais é do que uma conferência para os desenvolvedores. No caso aqui da Microsoft foi a Worldwide Partners Conference, que é uma conferência onde a Microsoft traz lá os parceiros dela para poder falar sobre tecnologia, discutir quais são os caminhos, os resultados que tiveram no último ano e para onde a Microsoft está indo aí com relação às novas tecnologias. O WPC, o Worldwide Partners Conference, foi realizado então em Los Angeles entre os dias 10 e 14 de julho. E o legal desses sites agora é que em todos eles, se você for dar uma olhada no site do Google I/O, se você der uma olhada também no WWDC da Apple, você vai ver que agora as empresas já caíram na real de que o grande poder que elas têm mesmo está na mão dos seus parceiros. São os developers que vão conseguir trazer novas ideias aí e manter esses sistemas importantes, uma vez que grande parte desses sistemas, por si só, eles não fazem nada, certo? Um sistema operacional, ele dificilmente faz alguma coisa sozinho. O papel dele nada mais é do que abrir aplicações. Essas grandes empresas elas já perceberam isso, que sem as aplicações elas não são nada. Então, elas têm aí então atenção total aí para os seus desenvolvedores. Bom, no caso do Worldwide Partners Conference, o legal desse website é que você tem acesso a boa parte dos vídeos e das apresentações que foram feitas lá para o pessoal que estava presente. Então, a grande vantagem que você tem aqui, se você não tiver tempo para olhar mais nada, a minha recomendação seria você entrar aqui no site de vídeos e dar uma olhadinha pelo menos na apresentação do Keynote. Esse daqui é o vídeo que eu recomendo para quem
quer pelo menos ter uma ideia melhor sobre o que acontece aí com a Microsoft, eu recomendaria dar uma olhada no mínimo dentro desse vídeo aqui. I've learned about your businesses. I've learned about the opportunities you see, the challenges you face, and the ways that partners are literally changing the world all around us. O Steve Ballmer fez uma apresentação bem interessante aí dentro do WPC e que eles têm aí algo em torno de 350 milhões vendidos de PCs aí no último ano. E ele até fez uma provocação para a Apple porque ele falou, bom, os nossos competidores aí estão se vangloriando de que eles tiveram 20 milhões de Macs vendidos. No caso, ele não disse isso explicitamente, né? Ele disse que o nosso competidor teve 20 milhões de equipamentos vendidos. E a última vez que eu ouvi falar, 350 ainda era muito mais do que 20 milhões. Então, ele deu essas cutucadinhas aí. Ele também assumiu que eles precisam fazer ainda um trabalho muito forte ainda na área de mobile, né? Porque eles precisam aí aumentar as vendas do Windows Phone 7. E, nesse caso, ele ainda fez o pessoal dar risada lá, porque ele falou, não, nós fomos de muito pequenos para ainda muito pequenos. Mas aí ele já deixou claro também que vai ter essa parceria com a Nokia. Vários analistas já preveem que eles devem pegar a segunda colocação ali e conseguir, através dessa parceria com a Nokia, brigar com o iPhone e os sistemas Android. Então aí vocês podem ver que vocês podem continuar daí verificando todas as demonstrações que eles fizeram do Bing, da plataforma de busca deles. Que a plataforma de busca, na realidade, foi o que eu achei mais interessante. Porque eles estão com um conceito bem próximo, eu diria que é um conceito bem natural, que é, a Microsoft está assumindo que os competidores delas basicamente fazem buscas por palavra-chave. Não necessariamente isso é verdade, tá? No fundo a gente teria que daí ouvir o lado do Google para entender o que exatamente que eles fazem no algoritmo de busca deles. Agora, com relação ao Bing, o mais interessante é que eles estão tentando criar um fluxo de trabalho ali dentro da ferramenta de busca, onde você, ao invés de você procurar por palavras-chave, ele não vai te tentar devolver simplesmente associações àquelas palavras-chave, mas eles vão tentar devolver para você, eles vão tentar inferir o que você gostaria de fazer baseado na palavra-chave e dar prioridade para aqueles resultados que permitam que você faça o que você quer. Por exemplo, eu poderia fazer uma busca dizendo que eu quero informações sobre determinado filme. Bom, se eu estou procurando informações sobre um determinado filme, pode-se pressupor que eu estaria, então, no fundo, procurando informações para onde eu posso encontrar aquele filme. Se eu posso ir até o cinema assistir, se eu posso ir para alguma locadora ou algum serviço online de distribuição de filmes, alguma coisa desse tipo. Então, o Bing, teoricamente, ele gostaria de conseguir encurtar esse seu espaço. Então, quando você fizer uma pesquisa sobre um filme, ao invés dele simplesmente fazer o matching e trazer um monte de informação sobre aquelas palavras que você trouxe, ele se propõe, então, a detectar que você está procurando um filme e já trazer para você informações sobre estacionamento na sua cidade, trazer informações sobre quais os cinemas que você consegue assistir aquele filme na sua cidade, e esse tipo de coisa. Eu tenho que dizer que eu particularmente não uso muito o Bing, mas depois que eu vi essa apresentação que eles fizeram no WPC, eu realmente estou tentado a voltar e tentar usar um pouquinho mais o Bing para poder avaliar melhor. Então, do WPC, então, é isso que eu vou falar aqui por hoje. Quem quiser pode encontrar mais informações então no nosso site, o www.tecnohour.com.br. Ainda relacionado à Microsoft, a gente tem essa outra notícia aqui. A Microsoft, então, decretou aí a morte do Windows XP. E aí, na própria WPC, a Microsoft já passou, então, as informações que a gente vai ter aí suporte para o Windows XP somente até... Vamos lá... Então, a Microsoft deixará de suportar o sistema em abril de 2014. Essa daqui é a informação que a gente veio então através do site da IDG Now, onde ele comenta justamente essa informação aí da Microsoft, que está então pedindo para que todos comecem a fazer o upgrade para o próximo sistema operacional.
Ok, outra informação então aí chegando ainda relacionada à Microsoft, mas aí relacionada aí com o nosso público local. Tivemos então estudantes brasileiros aí premiados pela Microsoft aqui na Imagine Cup. Então aqui a notícia é: a Microsoft anunciou na noite de ontem, 13/7, que estudantes brasileiros foram vencedores pela terceira vez na 9ª edição do Imagine Cup em Nova York e receberam um prêmio de $25 mil. A equipe de estudantes Signum Games, da Universidade Positivo do Paraná, conquistou o primeiro lugar na categoria Projeto de Games, Xbox com o jogo You Can. O cenário do game é a cidade de Curitiba, em que o personagem deve tentar conseguir o máximo de voluntários e recursos financeiros possíveis. Então vocês podem ter mais informação aqui no ID Now. O link para essa notícia também está disponível no site da TechnoHour. As próximas notícias que a gente tem aí são relacionadas às brigas por patentes, né? Bom, antes de eu começar a falar aqui sobre as brigas que estão acontecendo aí no mundo de tecnologia, eu queria só dar uma pequena explicação sobre o que é uma patente. A patente, ela é um documento que as empresas preenchem, né, e montam justamente para que você consiga assegurar a sua propriedade intelectual. Isso daí é uma coisa extremamente importante, porque isso é o que garante, na realidade, que você tenha direito a usufruir das suas ideias quando você resolver criar uma tecnologia nova ou um produto novo. Nesse caso, as patentes elas são usadas meio que como... é mais ou menos como uma guerra fria, né? Porque o que acontece? Quanto mais patente uma empresa tiver, maior seria o arsenal que ela dispõe quando ela precisar atacar uma outra empresa. Nesse caso aqui é mais ou menos o que está acontecendo. A gente pode ver que a Microsoft, aqui nesse caso, a primeira notícia que vem do ID Now, a Microsoft aí é um caso interessante, uma vez que, apesar do Windows Phone 7 não ter decolado ainda, ela consegue fazer bastante dinheiro ainda com o mercado de tecnologias móveis. E como é que ela faz isso? Ela faz isso justamente porque ela é dona de diversas patentes aí, não necessariamente de telefonia, mas tecnologia de toques, né, para fazer múltiplos toques e tecnologias aí diversas de sistema operacional, que vieram desde do Windows mesmo, mas que podem ser aplicados aí dentro da tecnologia móvel. E aí, o que acontece é que a Microsoft aí hoje ela tem lucrado muito mais com os Androids do que com o Windows Phone. Por quê? Porque o Windows Phone ele não está sendo ainda vendido digamos assim, ele não está sendo vendido da forma que a Microsoft gostaria. Mas, por outro lado, somente as patentes que a Microsoft tem e que são infringidas, entre aspas, pelo pessoal que está desenvolvendo Android, faz com que a Microsoft, então, consiga ter um pequeno valor, uma pequena parcela do dinheiro que você paga por um equipamento aí com Android, ele automaticamente tem que ser pago na forma de royalties para a Microsoft. Então, essa aqui é algumas das coisas meio bizarras que acontecem no mundo da tecnologia, onde a Microsoft, basicamente, na tecnologia móvel, aí, esse tipo de artigo que a gente vê aí comumente mostra que a Microsoft ela acaba vivendo aí relativamente bem em termos de lucro, mas recebendo dinheiro então de plataformas diversas, né, que não necessariamente é a própria plataforma dela. Então ele está dizendo aqui, esse artigo então mostra justamente isso, mostrando aí quais são as patentes e como é que funciona esse mercado. Agora uma notícia vindo da Info, onde ela também faz aí menção a essas patentes que a Microsoft ganhou e que ela está dizendo aí que a Microsoft vai cobrar então da Samsung as patentes do Android. E agora, o mais engraçado de tudo com relação a essa briga aqui que acontece com as patentes da Microsoft é que vocês podem ver que a Microsoft ela nunca entra em briga direta com a Google. Por quê? Muito simples. Se você pegar aí dois titãs aí de tecnologia, como é o caso da Microsoft e a Google, você pode imaginar mais ou menos como seria a Guerra Fria aí que aconteceu histórica, ou seja, as duas empresas teriam dinheiro suficiente para esticar essa briga nas cortes americanas lá por dezenas de anos.
Então, acaba sendo muito mais fácil para a Microsoft ir atrás de uma Samsung ou ir atrás de uma HTC, que são as fabricantes do celular, do que ir atrás da Google. Então, aí você vê a Microsoft indo atrás dessas empresas menores, entre aspas, não que a Samsung também não tenha dinheiro para enfrentar a Microsoft, mas porque, como eu disse, é uma guerra meio uma guerra fria. Porque o que vai acontecer aqui? Se a Microsoft resolve ir atrás da Google, a Google pode até ser que ela perca na justiça com relação às patentes que a Microsoft tem de sistema operacional. Mas a Google também é dona de um certo número de patentes. E com certeza a Google poderia tentar encontrar nesse grupo de patentes que ela possui alguma razão para processar a Microsoft em alguma situação, em algum contexto totalmente diferente, que poderia ser, por exemplo, processar a Microsoft por alguma funcionalidade do Bing, por exemplo, onde o Bing estaria, sei lá, infringindo alguma patente de busca da Google, porque grande parte das patentes da Google hoje são justamente relacionadas à busca. Então, essa é meio a dinâmica dessa guerra de patentes aí. Então, ao mesmo tempo que a empresa tem que encontrar quem ela quer executar na justiça, ela também tem essa preocupação de verificar se essa empresa que ela está processando não tem nenhum material, não tem nenhuma arma, aí, entre aspas, para contraprocessar a empresa original. Então, é uma coisa meio complicada, mas ao mesmo tempo é interessante. Então, eu recomendo aí para quem quiser dar uma estudada melhor nisso daí. É interessante. No mínimo, você consegue entender para que as patentes são usadas e como é que você usa aí essa briga aí entre empresas. Bom, saindo um pouco aí da Microsoft e mantendo a ideia ainda na briga das patentes, o que saiu aqui para a gente nessa última semana também foi a confirmação aqui da corte, tanto dos Estados Unidos como canadense, sobre a compra, né, sobre o resultado do leilão que houve sobre as patentes da Nortel. Essa história ela vem para a gente aqui pela Engadget. Eu vou traduzir aqui para vocês o título. É oficial. A venda das patentes da Nortel foi aprovada pelos Estados Unidos e Canadá, pelas Cortes de Justiça dos Estados Unidos e Canadá. Para quem não sabe, o que aconteceu foi o seguinte: a Nortel é uma empresa aí canadense que ela acabou tendo problemas aí financeiros e tudo mais e foi desmembrada. Com esse desmembramento, foram várias partes diferentes da Nortel, acabou sendo vendida para várias empresas diferentes, mas existia ainda esse pool de patentes, que aí, se eu não me engano, foi alguma coisa em torno de 6.000 patentes. Essas patentes todas estão, boa parte delas relacionadas à parte de telefonia, e era uma expectativa aí que existia quando foi esse leilão, que teria uma briga aí feia entre a Google, no mínimo entre a Google e a Apple, que na realidade são os dois grandes competidores aí desse mercado hoje, que seria justamente o Google meio que representando o Android e a Apple representando o iPhone. E aí, por quê? Justamente como eu tinha falado para vocês, né? Quanto maior o número de patentes que você tem, maior acaba sendo o seu arsenal aí para você poder brigar no caso de alguém que tente atrapalhar o seu negócio. Agora, houveram algumas surpresas, na realidade, nesse leilão. A surpresa foi justamente que a Google não pareceu estar muito empenhada para comprar esse portfólio todo de patentes. Por quê? Ninguém sabe. Mas a verdade é que, então, a Google acabou deixando esse leilão meio que de lado. Ela ofereceu um lance, se eu não me engano, de 3 bilhões e alguma coisinha por esse lote de patentes. E aí é que a gente vê que realmente entre as empresas você tem aí competidores, né? Porque na realidade quem ganhou esse leilão foi justamente um grupo de aliados, entre aspas, que era composto pela Apple, Ericsson, EMC, Microsoft, RIM, Sony. E esse pool aí de empresas, eles já estavam meio que determinados a tentar ganhar esse lote aí de patentes, justamente porque com isso eles acabam ganhando um arsenal aí relativamente grande para eles poderem brigar justamente com o Android. Então, se vocês viram aí a Microsoft já cobrando então algumas patentes aí da Samsung e de outros
fabricantes já de aparelho celular, vocês com certeza podem esperar ver muito mais, então, agora que essas patentes vão cair na mão aí desse consórcio. E no fundo, o alvo disso daqui acaba sendo o Google, né? Porque o Google em si, ele nunca é processado diretamente, ou pelo menos até agora não foi, tanto porque ele tem dinheiro para se defender, mas principalmente porque, se você parar para pensar, o envolvimento do Google com o Android é simplesmente do ponto de vista de software. Então aí, quem você vê processando a Google? A gente vê a Oracle processando a Google por causa das patentes relacionadas à plataforma Java, que Java ali o Android é basicamente uma virtual machine Java. Então, quando a gente está falando software, aí a gente consegue ver uma empresa processando a Google. Mas como a gente está falando aqui de patentes que na maioria das vezes estão relacionadas a equipamento de celular, seja protocolo de rede, seja interface por toque, seja esse tipo de coisa, o Android da Google ele te dá suporte a colocar isso no hardware. Mas queira ou não, quem está efetivamente usando essa tecnologia são os fabricantes. Então, o que acaba acontecendo é que esse consórcio todo aí agora de posse dessas patentes todas, com certeza eles vão colocar lá alguns advogados para ver como é que eles conseguem, então, processar os fabricantes de celular Android, o que acaba tendo um efeito colateral de tentar derrubar a Google. Por quê? Porque o Android aí é o campeão em vendas, pelo menos em aparelhos celulares, e todo esse pessoal está querendo competir com o Android. E ao competir com o Android, a melhor forma que eles têm é minar, já que eles não podem derrubar o Android em si, que seria derrubar a Google, eles conseguem tentar, pelo menos, fazer um estrago nos postos avançados, aí, que seriam os fabricantes de aparelho celular. Ok, vamos começar a partir aí agora vamos fazer uma revisão agora um pouco mais leve aqui. Então a gente entra aqui no que a gente está na nossa seção O Mundo Google. Bom, o Mundo Google, o que a gente tem? A gente tem aqui a notícia que eu separei aqui do CIO UOL, que é uma revisão aqui que o UOL faz sobre a possibilidade de você usar aí o Google+, o Google Plus, em mercado corporativo. O pessoal aqui levantou pontos muito bons aqui nesse artigo, mostrando de como que o Google poderia colocar recursos então de escritório aqui dentro, ou seja, eles poderiam integrar com o Google Docs, poderiam fazer algum tipo de edição colaborativa, onde você tivesse, por exemplo, um Hangout, que seria aquele session, aquele video chat de várias pessoas juntas, então você poderia ter reuniões remotas, poderia manter grupos de trabalho conectados, você poderia criar um círculo para cá, o círculo seriam os grupos, né, do Google, então você poderia ter um círculo para cada grupo de trabalho que você tem na sua empresa, e aí você poderia compartilhar informações apenas com determinados grupos. Então, no fundo, esse artigo aqui ele acaba explorando formas criativas de você usar o Google Plus dentro da empresa. Depois a gente volta para o Engadget, e aí foi até uma notícia engraçada, né? Porque esse daqui é um post que veio justamente dos Project Managers lá do Google, dentro do próprio Google Plus. Mas aí o que parece que aconteceu foi que, por algum motivo, o Google Plus começou a soltar notificações para todo lado e encheu a caixa postal de e-mail de todo mundo. E aí eles colocaram esse post lá, justamente explicando o que havia acontecido, pedindo desculpas, né? E dizendo que a Google ficou sem espaço em disco. Isso acaba sendo até hilário, né? Porque se você parar para ver que é uma empresa que ela indexa... O objetivo do Google, quando eles conseguiram a primeira rodada de financiamento, o que eles falaram para os investidores foi justamente isso. Nós queremos indexar toda a internet. A web inteira vai estar indexada na nossa plataforma. E aí você acaba vendo uma notícia de que o Google Plus ficou sem espaço em disco, acaba sendo assim a piada da semana, né? Mas tudo bem, pelo visto, quem quiser pode enviar para o Google. Quem tiver sobrando aí disco rígido pode enviá-lo para o Google. Mas pelo menos isso daqui já foi corrigido. Desde que eu entrei no Google Plus eu não tive problema nenhum ainda com nenhum tipo de spam, nada do gênero.
Ok, e aí depois a gente passa para Computer World. Esse daqui é um dos melhores artigos até agora que eu vi sobre a utilização do Google Plus, e aí sim do ponto de vista do usuário final. Bom, todo mundo tá adorando o Google Plus, os usuários que eles têm lá hoje estão achando que é muito bom, vários estão dizendo que vão abandonar Facebook, Twitter, mas do pessoal ainda que não acessou, que hoje é boa parte, se a gente comparar que o Google Plus, aí, o último número que eu ouvi falar foi algo em torno de 10 milhões de usuários, e o Facebook tem na casa aí de 150 milhões, ou seja, boa parte das pessoas ainda nem sabe o que é Google Plus. Mas o que o pessoal mais cético, né, mais realista está vendo um pouco nisso é o seguinte: o que me faria sair do Facebook, por exemplo, e ir para o Google Plus? E esse artigo aqui foca exatamente nisso, onde ele coloca lá How Google Plus Ends Social Networking Fatigue. Então, isso daqui é mais ou menos, como se eu traduzisse para vocês, como o Google Plus acaba acabando com a mesmice dos sistemas de rede social. E aí o que acontece? O artigo todo está centrado em mostrar para a gente todas as funcionalidades que o Google Plus oferece e como elas acabam influindo no que a gente usa hoje. Então eles mostram lá que você consegue substituir o Twitter, consegue substituir o Facebook, consegue substituir o blog, consegue substituir o e-mail, consegue substituir o Google Talk, né, e outras ferramentas de chat, tudo dentro de uma única plataforma. E isso realmente parece ser uma coisa bem interessante. Esse artigo aqui mostra bem que esse potencial de transição acaba valendo a pena, principalmente pela facilidade que você tem de manter tudo em um lugar só. Então no Google Plus você acabaria conseguindo fazer aí um mini Twitter, um mini blog, tudo dentro dele mesmo. Então eu realmente recomendo esse artigo aqui para quem está querendo conhecer um pouco mais sobre o Google Plus e como que ele consegue interferir nas redes que você tem sociais hoje. Ok, e aí a gente passa então para o mundo Apple. O mundo Apple a gente começa então com a notícia da Mashable, que é sobre o macOS Lion. Bom, para quem está escondido dentro da caverna aí nos últimos 2 ou 3 semanas e nunca ouviu falar sobre o macOS Lion, o macOS Lion ele é a próxima versão do sistema operacional da Apple. E ele traz algumas coisas bem interessantes. Então, mais para frente aqui, talvez eu faça até um programa só dedicado a fazer um review dele, quando ele for efetivamente lançado. Mas já tem rumores aí de lançamento dele já há várias semanas atrás. Independente de quando ele vai ser lançado, que deve acontecer nas próximas semanas, esse artigo aqui ele foca justamente na transição. Bom, se você quiser fazer a transição para o Lion, você é obrigado a ter aí, no mínimo o Snow Leopard, que é o sistema operacional mais atual aí da Apple, e com ele você vai conseguir fazer o upgrade. Mas geralmente um upgrade de sistema operacional sempre acaba causando aí um certo medo aí na comunidade de usuários. Então esse artigo aqui da Mashable é justamente dizendo, olha assim, dizendo como você pode se preparar para fazer essa transição então da forma mais tranquila possível. Vale a pena para o pessoal que está pensando fazer aí o upgrade, dar uma olhada aqui nesse site e já deixar tudo preparadinho, porque as últimas notícias que eu tenho aí é que o Lion deve estar sendo lançado aí em conjunto com o MacBook Air no próximo dia 24 de julho. 24 ou 26 de julho. Mas, obviamente, ninguém sabe essa data aí com certeza. Só quem pode dizer essa informação aí mais correta para você seria a Apple. E a Apple sempre faz a tradicional... sempre faz o tradicional mistério aí quando tem um lançamento de produto novo. Na sequência, a gente tem aqui 3 artigos que na realidade é uma notícia correlacionada, porque eu queria fazer uma análise para vocês. Eu acho que eu nem vou passar por todos eles, aí depois vocês podem procurar no site www.tecnohour.com.br e dar uma olhadinha nos artigos propriamente ditos. Porque o que eu queria mostrar para vocês, eu vou abrir esse do Cult of Mac, que é
Então, nesse artigo aqui do Cult of Mac, o que eles mostram é justamente a evolução aí das vendas de aplicações na App Store. E o que eu queria dizer, na realidade, com esses 3 artigos aqui que eu trouxe para vocês, e no caso aqui ele está dizendo que as apps já estão começando a passar, eles estão querendo dizer que já está sendo vendido mais apps do que músicas na App Store. Porque, para quem não conhece, eu sei que aqui no Brasil não está disponível ainda a venda de músicas através do iTunes, mas nos Estados Unidos, que é o maior mercado aí de iTunes, você vai ver que as apps já estão sendo mais vendidas que música. Isso daí já é uma grande virada. Mas no fundo, eu quis levantar esse assunto mais para dizer para vocês uma coisa que eu costumo falar muito quando eu dou palestras em universidades. Hoje em dia, o mercado está mudando. Na realidade, ele já vem mudando já há muito tempo. Então, eu não vou encher vocês com todo aquele papo de vocês têm que ver que mudança é boa, mudança é isso, mudança é aquilo. Mas tem alguns fatos aí que são importantes para a gente ver. Que é justamente o fato de que os profissionais liberais hoje, esse pessoal que trabalha como pequena e microempresa e esse pessoal que desenvolve software, existe uma boa chance de alguém que está se formando hoje na universidade acabar indo trabalhar por conta própria. Isso daí é uma coisa meio complicada para o Brasil, né? Porque eu acho que o brasileiro geralmente sempre escuta desde pequenininho que ele tem que estudar bastante para arrumar um bom emprego. Mas hoje em dia, esse é uma das principais mudanças que a gente está vendo aí na tecnologia, na área de tecnologia, é que tem muita gente trabalhando por conta própria. E aí o que eu costumo falar nas palestras que eu dou na universidade é justamente para quem tem interesse em desenvolver trabalhos e projetos por conta própria, a melhor plataforma hoje para você fazer isso é a plataforma Apple. Por quê? Justamente porque com a plataforma Apple você consegue fazer esse canal de distribuição do seu software de forma muito simples e rápida. E fácil, principalmente. Então, eu costumo até brincar dizendo assim, olha, se você quer trabalhar desenvolvendo software para uma empresa, a melhor coisa que você pode aprender hoje é Android. Até porque Android é Java, então, na pior das hipóteses, se você não for trabalhar com a tecnologia móvel, você está aprendendo Java e não tem o número oficial, mas 90% das empresas que eu conheço estão trabalhando com Java hoje. Então, se você quer trabalhar para alguém, se você quer arrumar um emprego, você vai lá e começa a brincar desde pequenininho. Quando você começar a pensar, olha, eu estou com vontade de desenvolver um software. Começa a desenvolver software para Android. E aí, quando você quiser fazer, não, tudo bem, eu quero desenvolver software então por conta própria, eu quero abrir minha própria empresa, aí eu já recomendo você trabalhar já de cara com o sistema de iOS, ou seja, com a plataforma Apple. Por quê? É justamente porque, geralmente, quando o pessoal me pergunta, quando eu comecei a desenvolver a aplicação para iPhone, eles me perguntam, poxa, por que você começou? Eu falei, bom, uma que eu achei que era muito barato não começar, porque se você parar para pensar que você com, hoje, em torno de 3 a 4 mil reais, mais ou menos, você consegue comprar tanto um iPhone quanto um MacBook, que é o mínimo que você precisa para poder começar a desenvolver, qualquer outra coisa, qualquer outro negócio que você for imaginar em fazer, vai ser mais caro do que isso. Se você quiser abrir uma banca de jornal, se você quiser abrir uma locadora de vídeo, se você quiser abrir um restaurante, você vai ter um gasto muito maior que esse. Principalmente não só o gasto inicial, mas o custo que você vai ter fixo, né? Porque, teoricamente, se eu comprar esse equipamento e deixar ele parado em casa, tudo bem, eu não vou estar desenvolvendo nada, mas eu também não vou estar gastando mais nada com ele. Agora, se eu resolver abrir um restaurante, eu vou ter que pagar funcionário, vou ter que comprar alimento, vou ter que pagar conta de água, de luz. Então, esse é o conceito que eu digo quando eu falo que, olha, é muito barato não fazer. É muito barato para você não fazer. Então, no caso do Android, então é mais barato ainda, porque o do Android, basicamente, você pode pegar qualquer PC que você tiver em casa. Se você está escutando esse podcast, provavelmente você já tem um. Baixa lá na internet todos os softwares que você tem para desenvolvimento Android e começa a desenvolver. Então, ninguém tem muita desculpa para não começar. E agora, por que eu faço essa distinção, então, entre o Android é para quem quer trabalhar, quem quer arrumar um emprego em uma empresa, e o iPhone é para quem quer trabalhar por conta própria? É o seguinte, no Android, como ele tem essa plataforma aberta, e todo mundo pode desenvolver basicamente o que quiser desenvolver, as empresas estão caindo muito em cima dele.
Por quê? Porque é muito fácil, é muito barato para uma empresa, ao invés dela ter uma equipe de pesquisa e desenvolvimento que desenvolva todo o sistema operacional para daí conseguir desenvolver um software para ela, ela acaba pegando o Android, que já está prontinho ali, empacotadinho, funcionando bonitinho, já debugado, e ela simplesmente coloca o software dela em cima. Então, tem muita empresa por aí que vai acabar fazendo isso, seja para fazer computadores, seja para fazer equipamentos de produção, fábrica e coisa do gênero, vai ter muita gente usando Android. Agora, no lado iOS, a coisa muda totalmente, porque do lado do iOS você tem o quê? Tem 3 ou 4 aparelhos no máximo, que seria ali o iPad. Hoje você tem 2 iPads, que é um iPad 2 que tem a câmera e o iPad 1, que é o tradicional, que foi o primeiro lançado. Você tem em aparelhos de telefone, você tem o iPhone 4, você tem o iPhone 3GS. Se você olhar a plataforma de sistema operacional, mais do que 70%, 80% dos equipamentos que existem hoje da Apple estão todos rodando o mesmo sistema operacional. Tudo isso facilita muito para o desenvolvedor individual conseguir desenvolver um software sem ter preocupação de testar em 30 mil equipamentos, como é o caso do Android. É muito fácil, então, você conseguir sair do desenvolvimento e rapidamente começar a ter uma receita recorrente aí do seu produto. Então, isso é a distinção que eu geralmente faço. Ok, então fica aí essa distinção aí, e aí você decide para que lado que você quer ir, onde que você quer desenvolver. Ok, então vamos voltar aqui e ver a próxima notícia. Então, essas 3 aqui eu vou acabar pulando agora, justamente porque elas são relacionadas a esse mesmo assunto aí que eu estava falando com vocês, que é justamente demonstrando que os preços das aplicações estão começando, na média, a subir. Então, mais uma vez, oferta e demanda. E também dizendo aqui que a Apple vendeu mais de 9 milhões de iPads aí nesse quarto, só nesse quarto. Então, isso daqui também é isso é que indica também o crescimento que seria do nosso mercado aí de consumidores, para quem está desenvolvendo em software em iOS. E aí uma outra notícia aqui, para a gente ver ainda sobre o macOS Lion. E agora, a grande diferença é o seguinte, todo mundo aí, ou a grande parte do noticiário que a gente vê por aí, está sempre falando sobre o macOS Lion Client, né? Que a gente nem fala mais client, que é o macOS Lion, simplesmente, que é a nossa versão de desktop. Agora, o que é interessante ver também é que junto com o macOS Lion Client, a gente vai ter o macOS Lion Server. A Apple ela sempre teve a aplicação server, na realidade, né? Que rodava desde o Snow Leopard, tem versão server também e tudo mais. Mas agora, o que o pessoal começou a achar interessante foi o seguinte. Logo aqui no primeiro parágrafo, eles mostram, com a release do macOS Lion, a Apple está mudando a forma de gerenciamento de preços e distribuir o macOS Server. Ou seja, antes ele costumava ser comprado separadamente por $499. E agora ele passa a ser vendido então a $49. Ou seja, a versão client do macOS Lion vai custar $29, isso daí já foi anunciado, e o server vai custar $49. Ou seja, isso daqui é um grande empurrão para as pequenas e médias empresas aí que podem começar a pensar em instalar um Mac Mini aí, que está na caixa de uns R$2.000, alguma coisa assim, e colocar um macOS Lion Server aí para rodar e gerenciar tudo que eles têm dentro da empresa. É uma notícia muito boa para o departamento de IT. Eu não sei se isso daqui vai fazer o macOS Lion Server deslanchar agora em vendas ou não, mas no mínimo a gente vai ter aí usuários aí. No mínimo a gente vai ter aí usuários aí de macOS Lion tradicional, eu vou ser um deles, que vai pensar seriamente em pegar e comprar a versão server aí para deixar rodando em casa, até porque eu não sei ainda quais são os recursos que a gente vai efetivamente ter, porque esse é um dos segredos que tem na Apple lá também, mas principalmente quando eles falam aqui nessa janelinha aqui, que eles mostram que você vai usar o servidor para deixar ainda mais poderoso todos os seus Macs, iPhones e iPads. Que a gente tem que lembrar que agora também chega o nosso iCloud. E se houver alguma extensão específica aqui da versão server para gerenciar o iCloud, por exemplo, uma iCloud corporativa, por exemplo, que eu pudesse
aumentar o meu espaço, porque o iCloud ele vai trazer, se eu não me engano, são 5 GB de espaço para você poder guardar. Mas se o server conseguisse deixar para a gente expandir esse espaço, por exemplo, local, ou deixar eu fazer stream de áudio, de vídeo a partir da minha rede local para a internet, poxa, eu provavelmente vai ser uma das funcionalidades aí que vai ter muito usuário querendo colocar. Então é bem possível que a gente veja aí o Lion aparecendo aí, o Lion Server aparecendo em muito desktop de usuário também. Em muita residência, usando como servidor de áudio, de vídeo, de multimídia, esse tipo de coisa. Então, vale a pena aí para vocês saberem que o macOS Lion, então, Server, também vai estar sendo vendido com preço bem reduzido aqui na App Store. E por último, das notícias da Apple, tem aqui uma que vem do Super Site for Windows. Por incrível que pareça, porque esse é um site para Windows, ele é do Paul Turrott. Então esse jornalista, ele é bem cotado aqui no mundo Windows, ele tem esse site já há muito tempo. Ele trabalha também com o pessoal do Leo Laporte no Windows Weekly. E o que eu achei interessante é que até agora, por incrível que pareça, né, apesar dele ser um site para Windows, esse foi o melhor review que eu já li até agora sobre o macOS Lion, da parte desktop principalmente, né? Então ele passa por praticamente todas as features novas, compara isso com o Windows, vê quais são as partes boas, quais são as partes ruins. Olha, sinceramente, eu recomendo para todo mundo que ainda não teve a chance de participar aí, de instalar o beta do Lion. Realmente vale muito a pena dar uma lida nesse artigo. E aí o link você encontra lá no nosso site, no tecnohour.com.br. Ok, outros destaques que a gente teve aqui essa semana. Bom, para quem não escutou aí no início dessa semana, no fim de semana passado, logo depois do nosso podcast aqui na realidade, teve o lançamento aí, que foi o último lançamento aí do ônibus espacial Atlantis. Então a gente teve aqui algumas imagens para vocês, que eu vou deixar aqui sem som tocando aqui para vocês verem. Porque o que teve de importante? Uma que é um lançamento do ônibus espacial, né? Então isso por si só já é importante. E outra que esse na realidade é o último lançamento de ônibus espacial dos Estados Unidos. Ou seja, ele marcou meio que o encerramento das atividades na NASA nessa área. Não que não vão existir mais viagens espaciais e nem coisas do gênero, mas a ideia é que agora... tem a razão real, que é justamente o fato de você ter a corte de despesas aí do governo americano, então ele não vai conseguir subsidiar as atividades da NASA, então por isso ele está encerrando o programa. Mas também existe a razão social da coisa, ou seja... O papel da NASA, nesse caso aqui da corrida espacial, era justamente o desenvolvimento de tecnologia. E ela conseguiu fazer por um bom tempo esse papel, e agora também assume-se que essa tecnologia aí já está, entre aspas, já está dominada, ou seja, a NASA vai começar a se dedicar agora a outras atividades, e ela conta aí com a iniciativa privada, que já tem várias empresas nos Estados Unidos já começando a desenvolver os próprios foguetes, e que ela vai pretender então agora contratar essas empresas privadas para continuar o desenvolvimento aí seja da plataforma espacial que eles têm, seja para enviar coisas para o espaço. A ideia é que agora a iniciativa privada comece então a desenvolver e continuar o desenvolvimento dessa tecnologia. Ok, vamos para o próximo. Ok, notícia nacional então, vindo do UOL agora. Primeiro centro de robótica do país vai funcionar em cidade do interior de São Paulo. Então, essa daqui é a USP de São Carlos, que ela vai, então, a USP ela teve um projeto bem grande agora que aí, quando a gente fala da USP, é a USP completa, né, a Universidade de São Paulo toda. Eles fizeram aí eles alocaram uma certa quantidade eles alocaram uma certa quantidade de recursos aí em dinheiro para que eles pudessem, então, investir em pesquisa. E eles fizeram como se fosse um grande concurso interno lá entre os docentes e grupos de pesquisa para descobrir para onde ia esse dinheiro. Então, um dos projetos que foi aprovado foi justamente esse do pessoal da USP de São Carlos, onde eles conseguiram uma parcela aí desses 70 milhões de reais que a USP estava fazendo o investimento. Um pedaço desse dinheiro aqui foi para eles, e aí eles conseguiram então criar esse centro de robótica lá em São Carlos. Então, parabéns ao pessoal lá de São Carlos.
Bom, com certeza eu imagino que alguém aí deve estar escutando nosso podcast, então fico os parabéns aqui do Tecnohour para o grupo de São Carlos. No caso aqui o coordenador foi o professor Marco Henrique Terra, então parabéns aí, professor, e quem sabe a gente consegue aí conversar com vocês em algum momento para falar mais sobre esse centro de robótica. Bom, então continuando, agora a gente vai começar então uma nova fase aqui do Tecnohour. E a gente vai começar então a fazer reviews de aplicações. Deixa eu colocar o iPad na tela. Ok, o primeiro software que eu trouxe aqui para vocês, o Dropbox, ele acabou virando uma referência justamente porque ele acabou ficando como uma... Como é que eu vou dizer? Ele acabou virando um padrão de fato para você ter um armazenamento, um sincronismo entre todos os seus aparelhos. Como é que ele funciona? Na realidade, ele é simplesmente uma lista aqui com todos os seus arquivos. Mas ele sozinho, ou seja, uma versão só, ele ainda não resolve grande coisa. O ideal, como ele faz o sincronismo entre vários equipamentos, o ideal é justamente que você tenha vários equipamentos configurados. Nesse caso aqui para demonstração, o que eu fiz foi o seguinte: eu peguei e configurei no nosso equipamento aqui de demonstração um Windows, aonde eu tenho o Dropbox instalado. Vamos lá. Quando você instala o Dropbox na sua máquina, o que acontece? Quando você instala o Dropbox na sua máquina, tudo que você vai ver na realidade é essa pastinha aqui, que é uma pastinha Dropbox. E aí como é que ele funciona? A ideia é simples. Qualquer coisa que eu colocar aqui dentro, ele automaticamente é sincronizado, tanto com a nuvem, ou seja, existem servidores de Dropbox na internet que estão lá esperando para armazenar toda a sua informação, e tudo que eu colocar aqui dentro automaticamente é copiado nesse servidor. E, uma vez copiado no servidor, ele também é distribuído para todas as outras máquinas onde você tem o Dropbox. No nosso caso aqui, eu criei uma pasta compartilhada, onde eu tenho aqui arquivos do Luciano. Então aqui eu posso vir e criar um arquivinho. Só para vocês verem que essa pasta já está lá. Só um minuto, quer ver? Arquivos do Luciano. Okay. Se eu voltar aqui no iPad, vocês vão ver que essa pasta está bem aqui. Essa pasta aqui, arquivos do Luciano, é a que eu estou selecionando aqui agora. Vocês vão ver que já tem aqui um arquivo, que é o que eu estava fazendo de teste antes. Então, se eu abrir essa pasta aqui no meu Windows, vocês vão ver que esse mesmo arquivo aqui, teste, 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 que está escrito ali, ele também está aqui na minha pastinha Windows. Se eu abrir aqui, o texto dele é teste, teste, teste. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um outro arquivo. Novo. Vamos criar um documento de texto aqui pequenininho para fazer isso daqui bem rápido. Teste Tecnohour. Ok, uma vez criado, vamos colocar um texto aqui dentro. Teste do programa Tecnohour. Vamos gravar. Então, o que acontece? A partir do momento que ele foi criado aqui, você pode ver que o Dropbox vai começar a trabalhar e vai fazer o sincronismo. Quando o sincronismo estiver completo, vai aparecer esse sinalzinho aqui verdinho aqui no ícone do arquivo também. Bom, enquanto ele faz aqui o sincronismo, a gente já pode até dar uma olhadinha na tela do iPad para a gente ver a mágica acontecendo, né? Então, olha só. Aqui, vocês viram que quando eu fiz o refresh da tela, ou seja, eu só saí e entrei de novo, e vocês podem ver que já está aqui dentro o teste Tecnohour, que foi o que eu criei lá no Windows. Quando eu clicar aqui, ele vai carregar, e aí vocês veem, teste do programa Tecnohour. Então, isso daqui é extremamente útil, justamente porque como esses aparelhos agora, eles trabalham meio que numa sandbox, que a gente chama, ou seja, cada um tem a sua área de trabalho específica, você não tem acesso a um sistema de arquivos dentro dos aparelhos, dentro dos aparelhos aí que rodam iOS, que seria o iPhone ou o iPad. E o Dropbox acabou virando esse sistema de arquivos. E eles criaram daí APIs que permitem que várias outras aplicações de vários outros fornecedores
usem os arquivos que você tem dentro do Dropbox. Então, essa acabou sendo daí acabou virando um padrão meio de fato aí que eu recomendo para todo mundo que trabalha com esses equipamentos. Se precisar ficar trocando arquivo de um lado para o outro, o ideal é realmente você trabalhar com o Dropbox. Tá? Isso daqui pode mudar? Sim, pode mudar provavelmente quando aparecer o iCloud. Agora, eu não sei se vai afetar muito o Dropbox, porque o iCloud, no fundo, ele também não te oferece um sistema de arquivos. O iCloud ele trabalha de uma forma um pouco diferente. O iCloud ele permite que os aplicativos tenham os seus arquivos e esses arquivos ficam sincronizados entre vários aparelhos. Ou seja, ele faz praticamente a mesma coisa que o Dropbox. Mas você não tem uma interfacezinha bonitinha como essa daqui do Dropbox, onde você tem a lista de todos os arquivos, você cria pastas, esse tipo de coisa. Não, isso daí não está automaticamente dentro do iCloud. Algumas aplicações pode até criar. Eu não duvido que o próprio Dropbox acabe criando uma versão iCloud para ele. Mas a gente vai saber melhor essa situação assim que o iOS 5 for lançado, e aí a gente vai ver realmente quais aplicações vão estar usando aí o iCloud. Então, essa é uma das outras aplicações que eu tinha mostrar para vocês. A função básica dela é justamente esse compartilhamento de arquivos. Ou seja, é o fato de eu conseguir ter os meus arquivos sincronizados, tanto no PC, no Macintosh, no iPhone, iPad, Android, funciona em todas as plataformas. Então, esse é o Dropbox. Uma que eu também recomendo é o iBooks. O iBooks ele não vem com aparelho, mas ele está disponível também gratuito na App Store. E ele é a app de livros, né, da própria Apple. Você vai ter aqui algumas aplicações que vêm juntas com você e você vai ver que ela organiza, na realidade, os seus livros todos aqui para você como se fosse numa prateleira virtual. E aí, se você quiser, por exemplo, eu estava lendo um livro sobre desenvolvimento de software Android, basta que você clique e aí, com isso, a app já abre para você e você consegue daí trabalhar. E o interessante é que, numa atualização que teve relativamente recentemente, eles incluíram a possibilidade de você trabalhar com arquivos PDFs. Então, vocês podem ver que todos esses arquivos aqui que vocês estão vendo aqui agora, por exemplo, HTML5, todos eles, na realidade, são arquivos de PDF, não são livros e-books, né, comprados aí na loja. E aí, eu posso mudar, justamente que eu tenho aqui a opção de PDFs e livros. Então, livros aqui são, esses daqui não, esses já são formatos e-book, que alguns eu baixei gratuitamente, outros eu peguei na própria loja. O que vem junto já com o próprio e-book quando você faz download é esse livro do Winnie the Pooh, que você pode ver então aqui que o grande problema é que ele está em inglês, né? Então, para quem tem dificuldade para leitura de inglês, ele pode ser um problema. Mas pelo menos ele é a demonstração aí que a Apple colocou para você poder ver como que o iBooks funciona. Voltando na biblioteca. E, como sempre, né, o que acontece? Você pode, se você quiser expandir sua biblioteca, você tem então duas possibilidades. Uma é você procurar via arquivos de PDF, né, como eu mostrei para vocês agora há pouco. E outra é você ir na loja de livros da Apple. Então ele faz essa troca aí para você, vira a sua prateleira. E aí você entra então automaticamente na loja de livros. Então, a questão aqui é justamente a facilidade que você tem para acessar livros novos. Então, ele já vai mostrar para você as listas de mais vendidos no New York Times. Tem várias formas para você poder descobrir aí livros novos. Você já tem classificação dos livros. Você consegue encontrar alguns livros em português também. Né? E tem diversas formas então de você poder descobrir. E se você entrar aqui no Purchased, você já vê todos os que você em algum momento já comprou. Caso você tenha apagado ou perdido por algum motivo a sua versão local, você pode fazer o download novamente aí dos seus livros que você já havia comprado. Então esse é o iBooks. Tá? Prós e contras dele. O pró é que ele é muito bem feito, né? Muito bonito de se ver e muito interessante de interagir. E muito fácil também de você conseguir livros novos. Agora, o contra dele é que a biblioteca que você tem, na realidade, na loja, ela não é tão grande, por exemplo, quanto a do maior competidor que você teria aqui, que seria o Kindle, né, da Amazon.
E é justamente a próxima aplicação que eu vou mostrar para vocês. Não daria para falar sobre livros aqui se a gente não colocasse também o Kindle para vocês darem uma olhadinha. Então, o Kindle ele é basicamente uma versão em software que a Amazon distribui do próprio aparelho, né? Porque você tem um aparelho Kindle que você pode comprar se você quiser. A Amazon vende aqui no Brasil também. Mas a grande diferença aqui é que você não é obrigado a usar esse aparelho para ler os livros. Então, ele desenvolveu o software do Kindle, foi desenvolvido em várias plataformas. Então, você consegue ler o livro no PC, você consegue ler o livro no iPad, você consegue no iPhone. Então, essa aplicação aqui, desse ponto de vista, eu considero ela melhor do que o iBooks. Então, se vocês derem uma olhada aqui você vai ver que tem toda a minha biblioteca, está aqui na primeira página, então tem vários livros aqui que eu já li. A interação dela, por exemplo, ela é também bem fácil de usar, então eu seleciono um livro e vou trocando então aqui as páginas. Você vê aqui embaixo que você tem um slider. Na parte de baixo, deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Na parte de baixo você vê que você tem os controles, né, que seria, você pode trocar de página, você pode fazer busca, você pode, essa aqui é a busca dele, você pode dar uma olhadinha no que seria o índice, né? Você consegue inclusive mudar também o tamanho de letra, se eu quiser deixar a letra maior ou menor para facilitar a leitura. Então, o tipo de background que eu quero, eu também consigo, sépia, black. Tudo isso daqui depende para você customizar da melhor forma de leitura para você. Ok? Ok, então, se eu voltar aqui no Home, aqui você ainda tem, essa daqui é um recurso que eu não sei quanto tempo ele tem de vida, para falar a verdade. Eu queria falar para vocês justamente que da mesma forma que o iBooks permite que você faça a compra de livros lá dentro da própria aplicação, a Apple, um tempo atrás, lançou uma diretriz que dizia que o Kindle precisaria fazer o mesmo, né? Ou seja, ele falou que qualquer aplicação que vende alguma coisa seria obrigada a oferecer essa venda dentro da própria aplicação. Isso não acontece ainda nessa versão do Kindle. Eu não sei se isso vai mudar dentro em breve ou não. Mas hoje o que você tem é aqui, você consegue falar Shopping Kindle Store. E o que isso faz é justamente levar você para o Safari, né? E abrir a página da Amazon na internet para que você possa comprar daí uns livros. E quando você compra um livro aqui do Kindle, deixa eu pegar aqui um para vocês darem uma olhadinha. Stolen Life. Não sei nem sobre o que é esse livro. Você vai ver que aqui do lado direito você tem esse Buy Now com um clique. E aí você pode dizer para ele para onde que você quer que mande essa cópia. Então tem todos os meus aparelhos aqui onde eu tenho o Kindle instalado. Eu posso escolher qualquer um deles. E aí quando eu clicar, ele automaticamente manda para mim a cópia do livro. E o que é interessante aqui é que você pode também pedir para ele mandar um exemplo. Aqui na parte de baixo. Try it free. Então eu posso escolher, por exemplo, o meu iPad. No caso, acho que esse daqui é o meu Smartboard 2. E eu posso dizer Send Sample Now. Ao fazer isso, ele já enviou para mim. Então eu posso simplesmente voltar para o meu Kindle aqui. E ele está fazendo refresh. E vocês podem ver que ele já está carregando aqui no lado esquerdo o exemplo daquele livro. Então essa, na minha opinião, é a melhor aplicação de leitura que a gente tem ainda aqui disponível no iPad. Tá? Justamente por causa dessa facilidade toda que você tem. Não só de ver exemplo, você também consegue ver exemplo no iBooks, mas a forma de uso. Então é bem interessante, principalmente o fato de você ter Kindle em várias plataformas. Então, se a gente for analisar o pró e contra de cada um deles, o pró então do Kindle aqui é uma lista bem grande, porque o fato dele estar disponível em múltiplas plataformas não te limita somente ao hardware da Apple. Eu consigo, por exemplo, o mesmo livro que eu comprei aqui no Kindle para ler no iPad, eu consigo ler no meu PC. E se eu tiver um tablet Android, eu consigo ler no tablet Android também. Todos os seus livros estão, na realidade, conectados à sua conta da Amazon. Então, onde quer que você consiga se logar
com a sua conta da Amazon, você vai conseguir baixar aquele livro para você ler. Então esse eu acho que é o grande diferencial aí do Kindle comparado aos outros. Legal. Então agora a última das apps desse conjuntinho é uma que não podia faltar, que é o Flipboard. Flipboard. Essa daqui é uma app também gratuita na App Store. E o que ela faz, na realidade, é organizar todo o conteúdo que você tem das suas mídias sociais e outros, né, no formato de uma revista. Então, a partir do momento que eu peguei o Flipboard pela primeira vez, eu praticamente nunca mais acessei as páginas de Twitter e Facebook, as originais mais. Então, se a gente pegar aqui e começar aqui a ver, o que acontece? Ele te mostra aqui quais são as principais histórias que vocês têm. E nesses quadradinhos aqui, você é quem configura. Então vocês podem ver que eu posso pegar, trocar de lugar, mas o principal é que eu consigo adicionar ainda mais conteúdo, né? Então ele tem já o conteúdo que ele próprio oferece na área de tecnologia, de artes, desenho, entretenimento, que você pode adicionar. E aí você configura essa revista, entre aspas, da forma que você quiser. No meu caso aqui, vamos lá, o que eu tenho aqui configurado? Eu tenho, por exemplo, o meu Twitter. Então, vocês podem concordar comigo que é muito mais gostoso, muito mais interessante você conseguir ver o Twitter. E é exatamente o mesmo stream de dados que eu tenho no Twitter na página, é exatamente o que tem aqui. Então, mas aqui é muito mais agradável você conseguir ver o Twitter dessa forma, no formato de revista, do que você verificar ele no formato de texto que a gente está acostumado. Então ele já consegue fazer todo esse layout para você e você vai simplesmente arrastando o dedo e trocando as páginas. Então esse daqui seria o meu Twitter. E eu tenho também os dados do Facebook. Então ele já mostra, ele transforma o álbum de fotos das pessoas que atualizaram, ele transforma e coloca para cá. Então você consegue daí pegar e ir acompanhando tudo que você vê aí tudo que você veria na sua página do Facebook, você consegue ver por aqui também, mas num formato bem mais agradável. E além dessas duas features aí, ele me permite também, que é o meu terceiro link aqui, verificar somente os links de uma conta do Facebook das que eu tenho, que é no caso do TechnoHour Links. Então tudo que eu vou acompanhando e durante a semana marcando para eu poder falar aqui no show, eu consigo depois ler aqui dentro do Twitter, inclusive com vídeo. Por exemplo, esse vídeo aqui é o vídeo que a gente vai encerrar o programa de hoje, mas não vou mostrar para vocês agora. E aí você tem todo o conteúdo deles. Por exemplo, conteúdo de notícias, também é a minha conta do Google Reader. Então, eu crio lá o Google Reader para ler umas diversas páginas lá da internet, né, para ler os RSS, e aqui eu consigo daí ter acesso a toda a história. Então, inclusive vendo daí o arquivo original, que é o que vem daí do site da internet. Então, a grande vantagem é que esse daqui, então, no caso, o Flipboard, ele acaba sendo uma revista onde você mesmo provê o conteúdo. Então, isso essa daqui é uma das apps assim revolucionárias que apareceram no iPad. Ele, até onde eu sei, ele está disponível somente no iPad. E que você, então, leva em conta aí para você poder trabalhar. Ok? Bom, esse é o Flipboard e ele encerra então esse pacote aí de apps básicas aí que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Ainda fazendo demonstração de apps, eu resolvi também colocar para vocês, destacar para vocês tanto um jogo quanto uma app maluca da semana que eu achei aqui interessante. Então vamos lá. O jogo que eu ia demonstrar para vocês aqui, para vocês verem aí a capacidade dos aparelhos, resolvi colocar para vocês aqui o FIFA 2011 HD. Bom, esse jogo do FIFA 2011 ele é muito parecido aí com o que a gente tem nos consoles. Você vai ter vários modos aqui de jogo, você vai poder jogar o My FIFA 2011 para pegar troféus e você vai poder ver os troféus que você tem, os achievements que você tem. Você vai poder jogar no multiplayer, que você consegue daí jogar com vários jogadores, né, tanto na rede local quanto via Bluetooth. E você tem os diversos modos de jogo, onde você pode simplesmente praticar ou você pode ter alguma cópia específica ou alguma liga específica.
Ou eu posso simplesmente fazer o kickoff, que aí ele já me deixa justamente já escolher quais... Eu posso escolher já os times, e aí eu posso escolher qual é a liga que eu tenho, né? Tem aqui do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Pegar a Liga do Brasil. Eu posso escolher daí, dentro da Liga do Brasil, qual time eu vou querer jogar. Então eu vou colocar um Corinthians contra... a Liga do Brasil aqui do outro lado. Corinthians contra Palmeiras. Que são aí os arquirrivais, né? Então eu vou dizer que eu vou jogar com o Corinthians, o CPU vai ser o Palmeiras. Então eu posso escolher aqui o tipo da bola que eu quero. Vamos escolher fazer um Olympic Stadium. Vamos fazer um dia de sol, vamos fazer um dia de noturno. Vamos jogar então de noite. E aí, ok. Você vai ver que ele carrega rapidinho. Aí basta tocar aqui e começar o jogo. Como eu disse, você pode ver que ele não fica devendo praticamente nada para um jogo de console aí. Até a narração você tem também. Então você tem os controles aqui para você passar a bola, para você passar para frente aqui e já tentei fazer um gol. Eu costumo jogar muito esse jogo, então eu não vou ficar também tomando muito tempo daqui do Techno Hour só com ele, mas mais para vocês terem uma ideia de como é que funciona aqui o jogo da FIFA. Então ele está disponível. Então, os jogos, eles não estão disponíveis aqui no Brasil. Então esse é uma coisinha meio chata. Mas aí depois eu vou ver se eu consigo para vocês mostrar alguns tutoriais, porque vocês podem procurar vários tutoriais na internet que eles explicam como é que você consegue daí pegar e criar uma conta na App Store dos Estados Unidos e com isso daí poder fazer o download dos jogos. Então, o último tentativa aqui de fazer um gol antes da gente passar para o próximo. Não deu. Ok. Então esse é o FIFA. O outro jogo que eu ia mostrar para vocês, eu ia mostrar por que eu chamei ele de jogo maluco da semana. Eu coloquei ele como jogo maluco da semana por causa do seguinte: ele é um jogo que ele foi recém-lançado. Ele virou notícia justamente porque ele usa uma tecnologia bastante avançada de realidade aumentada. Tem outros jogos na App Store que eles trabalham com realidade aumentada, mas nenhum tinha feito ainda o que esse jogo aqui fez. Ele é um jogo até simples. Tá? Eu vou mostrar ele para vocês. É o Ball Invasion. Não sei se eu vou conseguir demonstrar ele como deveria aqui, porque na realidade, como ele é realidade aumentada, eu vou ter que provavelmente mexer aqui com o iPad, aqui na câmera do iPad para poder usar. Vamos ver. Vocês vão conseguir ver a bagunça aqui do meu estúdio. Vamos ver aqui se a gente consegue fazer essa demonstração. O que ele tem aqui de especial? A grande funcionalidade que ele tem aqui de especial é justamente o fato dele usar reconhecimento, né? Dele usar a visão computacional para ele poder reconhecer os objetos que tem no seu ambiente e colocar isso dentro do jogo. A maioria dos outros jogos, eles acabavam meio que deixando você ver o seu ambiente. Por exemplo, o da Star Wars. Você tinha um da Star Wars que você via dentro do seu ambiente várias naves da Star Wars chegando e você estava no controle de um canhão e você tinha que acertar essas naves. Mas no fundo, tanto fazia se você estava olhando para o céu ou para um prédio, as naves elas iam chegar meio que do mesmo jeito. Então, embora você tivesse com o cenário que você vê através da sua câmera, esse cenário não estaria interagindo com o jogo propriamente dito. E esse é a grande diferencial que aparece nesse jogo aqui do Ball Invasion. Então, vamos tentar fazer esse Instant Action aqui. Então você vai ver que ele precisa até de uma certa configuração antes dele conseguir funcionar. Foque a sua câmera em algo que tenha vários detalhes para que a gente possa fazer a detecção. Então você vê que ele já inclusive mostra daí o verdinho ali, mostrando que está funcionando. E aí a partir daí ele pede para você tocar na tela uma vez. Ok. Então você pode ver que ele já começou a detecção. Você está vendo já todos esses pontinhos que estão aparecendo aí na tela agora, que ele já começou a detecção.
Então ele pede, olha, agora que você fez isso, agora arraste o seu iPad para um lado e para o outro, para que a gente possa fazer a detecção mais devagar. E aí terminou, beleza. Então agora o jogo em si vai começar. E o jogo eu só tenho que meio que acertar essas bolinhas todas. Eu tenho que usar as minhas bolinhas e acertar esses carinhas aqui. Mas a diferença é o seguinte, percebe no que está acontecendo quando eu acerto uma bolinha, por exemplo, na minha luminária. Ela bate de volta. Ops, perdeu a sincronia. Aí voltou. Então eu posso pegar e usar a minha luminária para fazer a bolinha rebater e acertar alguma coisa se eu quiser. Então o jogo em si é um joguinho até meio fraquinho, né? Porque eu só tenho, basicamente o que eu tenho que fazer é só acertar. E aí se eu movimentar aqui o meu iPad de acordo com o movimento que eu fizer, ele está... perdi já no bola. De acordo com o que eu fizer de movimentação, eu vou acertando ou não os equipamentos. Então ele está vendo as bolinhas. Se eu movimentar o iPad para um lado ou para o outro, ele percebe isso e ele consegue então dizer e animar e colocar como se eu pudesse ver então todos os componentes. Se eu chegar mais perto, eu estou vendo a bolinha mais perto. Se eu ficar mais longe, ele também está vendo mais longe. Então, esse é o que eu coloquei como sendo a aplicação da semana aqui, a aplicação maluca da semana, porque o jogo em si é um jogo até simples, mas os recursos que existem aqui para ele conseguir fazer esse jogo funcionar são recursos extremamente avançados de computação gráfica e visão computacional. Então, não seria qualquer pessoa que conseguiria fazer esse jogo funcionar tão bem como ele está funcionando até agora. Então, esse daqui foi o jogo maluco da semana, mas para vocês aí então terem uma ideia do que é possível de fazer com um aparelho desse tipo. Ok, então agora a gente está chegando no final aí do Techno Hour, e como eu tinha falado para vocês, eu tinha um clipezinho para colocar para vocês darem uma olhada essa semana, no final, que eu achei bem legal. Esse vídeo eu recebi ele via Twitter essa semana, e é o Dance Off with the Star Wars Stars, de 2008. É um dos clipezinhos mais bem bolados que eu vi, então vamos encerrar o Techno Hour aí essa semana com ele. Bom, meu nome então é Luciano Fagundes, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o Techno Hour. Vejo vocês na semana que vem. Wait a minute! Hold the comlink! What? Oopla! What? It seems that we have a late entry. Late entries are not allowed. I don't think they care, Oopla. I have a bad feeling about this. Through your applause, you will be the deciders of who wins the title in this dance-off for the Star Wars Star.